João 4, eu vou ler a partir do versículo 6. Meus irmãos, olhem para trás e vejam um diácono com uma vara mágica na mão. Que isso, irmão? É uma vara mágica? É vara mágica? Você está dando uma de vara? Não, bom, pensei, parece. Não existe vara mágica, quem existe é o Senhor, não é? Aí ele não faz mágica, ele é bondoso, o poder vem dele. 4:6, desculpa a brincadeira, Heber. 4:6. Essa é a passagem da samaritana. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se. Dá para botar aqui, não? Vamos continuar. Assentara-se Jesus, temos muitas Bíblias lá atrás. Alguém precisa de Bíblia? Porque... Pronto, está aí. Então vamos lá. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Sol sobre eles. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhes Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, todos juntos: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ok, agora vou eu. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor, por essa presença maravilhosa, por esse privilégio de estarmos na tua casa, diante da tua presença, e agora, ouvindo a tua palavra. Abre nossos corações, Senhor, que todo e qualquer espírito contrário à pregação da tua palavra agora, que seja agora, Senhor, repreendido e saia desse lugar, em nome de Jesus. Que a tua palavra, que é vida, possa fluir em cada um dos nossos corações, trazendo poder e trazendo vida a cada um de nós, Senhor amado. Usa também aquele que fala, aquele que prega, e que não fale por si mesmo, mas que teu Espírito possa dirigir, Senhor, que o teu Espírito possa ungir as palavras que saem desta boca, para que vidas sejam restauradas nesse lugar, tocadas nesse lugar, que a verdade venha à tona, que o entendimento venha à tona, mas acima de tudo, Senhor, o que pedimos na última vez que oramos em conjunto aqui, enquanto a tua palavra é pregada, Senhor, estende as tuas mãos e faz curas,
sinais e prodígios, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos nos sentar. Quem já teve um encontro com o Senhor aqui? Um encontro marcante. Essa samaritana teve. Você já teve um encontro marcante? E quem tem esse encontro marcante, quem entende a glória da presença de Deus, quem entende o privilégio de estar na presença de Deus, quem entende o privilégio de poder entrar pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé, ao Santo dos Santos lugar, quem entende que pode receber um abraço, um toque do Espírito Santo, não abre mão disso para nada. O salmista dizia assim, no Salmo 122, 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando a gente vem aqui, às vezes a gente está com tanta coisa, com tanta preocupação, que a gente se esquece da beleza, da preciosidade, desse momento tão especial das nossas vidas, em que nós nos unimos para encontrar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tudo faz, aquilo que tudo criou, aquele que nos resgatou, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que é onisciente, que sabe de tudo, aquele que é onipresente, que está nesse momento aqui, e que seja qual for a tua necessidade, aquele que é onipotente, aquele que tudo pode fazer. Hoje Ele está aqui. E como nós somos gratos por isso, e como Deus espera que a gente seja, às vezes a gente não se distrai, mas realmente aquele que já um dia foi tocado, eu já conversei às vezes com o Galeno, aquela experiência que ele teve, a experiência que eu tive, essas coisas jamais saem da nossa cabeça. E por isso, quando você entra aqui, o povo de Israel cantava, entrar pelas portas com graças. Pode botar aí o Salmo 104 para todo mundo ver. Salmo 104, aleluias, vou ler aqui. Esse é o salmo de quem está chegando na casa do Senhor. Olha lá, entrai pelas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Já cantamos hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Você já bendisse o nome do Senhor hoje aqui? Bendiga o nome do Senhor agora, fala com Ele alguma coisa, glorifica Ele, diga que Ele é bom, aleluia. Mas isso é uma parte da história. Todos nós precisamos desse encontro, porque senão você começa a vir à igreja de uma forma religiosa, de uma forma obrigatória. Você às vezes está até chateado. Eu me lembro que o meu filho, quando adolescente, chegou um momento que ele não queria mais ir à igreja, e eu falava, vamos, é só isso que eu te peço. E ele ia, mas a cara que ele fazia, quem olhasse para a cara dele, desanimava. Mas vem assim mesmo. Venha com cara desanimada, porque você pode ter um encontro com Deus, que vai mudar a tua vida. Realmente saia da religiosidade, e você que ainda não teve esse encontro, peça a Deus que hoje você tenha esse encontro com Ele, para que você entenda, você que ainda não teve essa experiência, para que você entenda que nós não somos louquinhos não, que nós não somos maluquinhos não, apenas nós experimentamos algo que nunca tínhamos experimentado, algo que o mundo não pode nos dar, algo que só Deus pode dar. E aquele que experimenta e tem esse encontro maravilhoso com Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Talvez você tenha nascido num lar cristão, talvez os seus pais sejam cristãos e falem desse Jesus, mas talvez você ainda não tenha tido esse encontro com Ele. E por isso, eu te peço, por favor, dá uma chance hoje a Ele, para que Ele possa tocar o teu coração, para que você tenha uma experiência como que você jamais teve na tua vida, uma experiência
que vai mudar a tua vida, como mudou dessa moça, dessa samaritana. E antes de falarmos dessa experiência, eu quero falar hoje em dois níveis, já que hoje teremos testemunhos à noite. E eu esqueci do testemunho agora da manhã, Léo, você não fez. Léo e Solange vão dar 2 testemunhos, mas vamos ver, deixa Deus operar. Existem então 2 pontos importantes nas nossas vidas. O primeiro é esse encontro, o primeiro é essa experiência. Mas nós não nascemos apenas de novo, nós não entramos no reino de Deus apenas para receber. Existe um segundo estágio para completar. Venha comigo em João 7. Lá no fim do 37 diz assim, Jesus está falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos nós temos sede do coração e na alma. E ele disse, vem, experiência. Essa experiência. Hoje, se você está com sede de alma, o Senhor vai, se você pedir, Ele está convidando quem crê, né? Se você quiser, vem e bebe de mim. Essa é a parte 1. A parte 2 é, quem crer em mim, então você já recebeu a experiência, você já creu. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão o quê? Aleluia. Veja que isso é um padrão do Evangelho. Eu recebo e eu dou. Eu recebo, bebo um copo d'água e libero um rio de águas vivas. Eu bebo um copinho de água que satisfaz a minha sede, mas Deus me chama não apenas para satisfazer a minha sede, Ele me chama para liberar, para abençoar outras vidas, assim como eu fui abençoado, como bebi essa água. O Evangelho não é só beber, 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 o Evangelho é também liberar, liberar, liberar. O Evangelho não é só ter uma experiência com Jesus, com o Senhor, beber, saciar a sede, esse é o número 1, porque você não pode dar o que não recebe, mas você já recebeu, e assim que você recebe, você tem uma outra coisa a fazer, que é liberar o poder de Deus, liberar o rio de águas vivas. Bem-aventurados os misericordiosos. Você recebe misericórdia de Deus em perdão de pecados e você se torna um misericordioso. Você libera misericórdia. Recebi misericórdia, libero misericórdia. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você recebeu perdão na cruz e agora Deus espera que você libere perdão para os seus irmãos. Então você recebe na vertical e você libera na horizontal. Você recebe na vertical e libera. E quanto mais você faz isso, mais cheio você fica. Mais Deus vai te usando. A palavra diz, fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Então Deus está hoje falando sobre 2 momentos importantes das nossas vidas. A experiência, que é maravilhosa, o encontro maravilhoso com Deus, e está falando também no liberar daquilo que Deus te deu. Liberar bênçãos, liberar o rio de água viva, liberar o poder. E eu quero mostrar a você que uma das formas de você liberar esse poder é através de um testemunho. Você vai entender 2 coisas lindas nessa passagem de Jesus e a samaritana. Em primeiro lugar, um encontro maravilhoso, que cada um de nós precisa ter, que muda completamente a nossa rota, a nossa vida.
Antes estávamos assim, agora ficamos para o outro lado, porque confiamos nesse Deus que nos deu a bênção da presença dEle, o amor dEle, o toque do consolo do Espírito Santo. Essa é uma parte, você recebe, mas tem uma segunda, que você precisa liberar, e você vai ver a samaritana liberando. E assim como você recebe um copo, e libera o rio de águas vivas, o Espírito Santo, você vai ver que a experiência é contigo. Mas quando você libera, você abençoa um monte de pessoas. Há um fator de multiplicação quando você faz os teus testemunhos. Por isso, Deuteronômio 6:17, Moisés fala, deixa isso para nós, que Deus mandou guardar os mandamentos, Deuteronômio 6:17, mas não precisa abrir se não quiser, e guardar também os testemunhos. Tudo aquilo que Deus fez na tua vida e faz na tua vida de maravilhoso, de sobrenatural, meu amado irmão, minha amada irmã, registra. Eu não sabia disso, mas Deus falou comigo, sei lá, eu gostava de engrandecer a Deus e ficava anotando tudo. Depois é que eu fui entender por que a gente anota. Sabe por quê? Porque de vez em quando, você está numa luta enorme, e aí você vê, por exemplo, a luta que eu estou aí com a minha causa na justiça, lá com a minha aposentadoria. Você sabia que eu já tive essa luta, acho que foi em 2001, parecida? Ficou 1 ano e pouco sem receber, negando a minha aposentadoria, e de forma espetacular e maravilhosa Deus me deu. E quando eu leio aquele testemunho, o que acontece comigo? A minha fé é edificada, a minha esperança é renovada. Lamentações 3, trago à memória aquilo que me dá esperança, não fica trazendo à memória aquilo que te bota para baixo. E aí eu penso, assim como Ele fez daquela vez, Ele pode fazer agora. Está difícil, mas esse é o Deus do impossível. O Deus que fez aquilo lá no passado é o mesmo Deus que faz agora no presente. Esse Deus faz de novo. Quem crê que Deus pode fazer de novo hoje, dá um glória a Deus. Então essa é a primeira parte. Meu Deus, estou fazendo tudo o contrário, mas tudo bem. Essa é a primeira parte. É eu registrando, sou eu registrando. Sou eu lendo para mim mesmo. Ainda não testemunhei, apenas li. Agora, quando eu testemunho, o poder é liberado. A palavra de Deus é liberada. E vidas são transformadas. Vamos ver o que aconteceu com ela? Aleluias. Versículo 6 diz que Jesus estava... Ele entrou por Samaritana, ninguém entendeu nada, né? Por Samaria. Os judeus, o povo de Israel não entrava ali, né? Os judeus, porque havia uma rixa entre os dois. Mas Jesus não tinha essa não. E não importa, ele veio para qualquer para qualquer raça, tem problema, não tem problema, não tem divisão de ninguém, ele vai e entra ali. E era cerca de meio-dia, sol a pino, e lá está sentado junto no poço, e de repente... vem uma mulher, e essa mulher vem buscar água. O que chama a atenção é que essa mulher está sozinha. E se você entender toda a passagem, você entende quem é essa mulher e qual é o estado dela, que talvez seja o teu estado. Ela já estava no 6º relacionamento, 5 casamentos, e agora estava no namoro. E ela foi rejeitada. Além de ser mulher que já era segundo plano no tempo de Jesus, além disso, ela tinha passado agora por 6 experiências. E deixa eu imaginar, não está na Bíblia, mas deixa eu imaginar uma pessoa assim. O que me chamou a atenção foi que ela está sozinha, andando sozinha, ao meio-dia. É a pior hora para ir pegar a água. Eu imagino por quê.
as outras mulheres, como olhavam para ela. Lá vai a mulher de 6 maridos. E ela, além de ter se sentindo como uma laranja que foi totalmente espremida e só ficou o bagaço, 5 ou 6 vezes, ela estava se sentindo com a baixíssima estima, autoestima. Além disso, ela talvez tivesse que ainda encarar a discriminação das outras mulheres que não queriam andar perto dela para que o nome delas não caísse por terra. E ela vem então, e ela está muito para baixo, e ela chega naquele poço, lá está aqui o poço, lá aqui está Jesus, e aqui está o poço, e a mulher vem por aqui, eu não sei, deixa eu fazer do meu jeito, diz ali que é um cântaro, mas eu vou falar balde para o dia de hoje, e ela vem com um baldezinho aqui, não é? E ela vai pegar a água, e Jesus está aqui. Jesus olha para a mulher e pede água, me dá água. E a mulher olhando para Jesus, reconhecendo suas vestimentas, o seu rosto, o jeito dele, talvez a sua forma de falar, reconheceu que ele era o quê? Judeu. E havia uma guerrinha entre eles, ela falou, como é que você está aqui, como judeus em Samaria, e ainda vem me pedir água? Não é isso? Aí, o que ele responde? Por favor, bota aí. Está no qual? Acho que está no 10? Vem comigo. Olha o que ele responde. O 9 diz, como sendo tu judeu, pedes beber. Replicou-lhe Jesus. É o 10 mesmo. Se conheceres o dom de Deus quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem já recebeu água viva aqui? Olha, ela não entendeu exatamente o que Jesus está falando. Ela não sabe o que significa água viva. E ela simplesmente olhou para Jesus, ele não tem nenhum balde na mão, o poço é fundo, como é que ele vai pegar? Aí ela diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens a que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água que você está pegando aí, tornará a ter sede. Mas, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você ainda não teve encontro, mesmo que você seja religioso, você ainda não bebeu dessa água. A tua alma continua inquieta. A tua alma continua com sede de alguma coisa. E talvez você precise de um monte de coisas do lado de fora do seu corpo, da sua mente, da sua alma, para tentar satisfazer a sua vida. Mas quando tu bebes dessa água samaritana, se tu beberes dessa água, tu jamais terás sede. Pelo contrário, se lhe der, vai ser o quê? Como uma fonte. Aleluias. Você está com sede? Todo dia você vem aqui para pegar água. Você está vivendo uma vida sem brilho, minha cara samaritana. Você está apenas sobrevivendo. A alegria de viver parece que está escoando. Você está fazendo tudo já no controle automático. Ligou o automático. E dia a dia, repete aquelas coisas. Meio de cabisbaixo.
não entendendo nem direito o que esperar do mundo, o que esperar da sua vida. Aquele problema que persiste, né? Mas Jesus vem ao encontro dessa samaritana, viu, samaritana que está aqui hoje? Jesus vem ao encontro dessa samaritana para mudar a sorte dela, para mudar a vida dela. Beba da água viva, disse Jesus. Tem uma água viva que vai virar uma fonte a jorrar de dentro de você. Há algo que você ainda não experimentou, é uma água diferente. Essa água tira a sede do teu corpo, essa água viva vai saciar a sede do teu interior, e eu sou o único que posso te dar essa água. Mas como? Ela está falando, como? Tu não tem balde para dar. Essa moça não entendeu nada ainda. Mas Jesus não se importa. O que importa para Jesus é o que ela falou. Ela falou assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Eu preciso dessa água. Eu não entendi nada ainda, não entendi direito, está um pouco nebuloso, e talvez até você esteja achando que a minha mensagem esteja um pouco nebulosa, mas isso não importa. O que importa é se você deseja hoje beber dessa água. Ainda que você não entenda, Deus te abençoa. Muitas vezes você não entendeu tudo que está ali no Evangelho, as coisas que estão acontecendo, não se importe com isso. Deus não espera você ser certinho, você ser totalmente teólogo, para que Ele possa te abençoar. Deus é um Deus misericordioso, bondoso, fiel. Ele vê o teu sofrimento e Ele quer te aliviar. Ele quer derramar água viva no teu coração. Ele quer encher tua vida com vida abundante. Ele morreu naquela cruz por isso. Hoje que você precisa nesse lugar, talvez no final, ou agora mesmo, no final, é dizer para Ele, Senhor, dá-me dessa água. João 7 diz, se alguém tem sede, venha a mim e diga, dá-me essa água, e vocês vão ter a experiência que vai mudar a vida de vocês. Quando eu ajoelhei naquele dia que minha mãe estava morta, ali eu bebi água. Ali eu disse, se tu realmente existe, faz alguma coisa. E ali aconteceu. Eu não entendia nada ainda de evangelho. Eu tinha entrado há poucas semanas numa igreja, por desespero. Mesmo assim, Deus na sua misericórdia me tocou. E hoje Deus na sua misericórdia quer tocar cada um de vocês. O que eu peço a Deus hoje, que eu quero que todos os intercessores peçam, que ninguém saia daqui hoje sem beber dessa água. Todo aquele que quiser vai beber dessa água. Deus, Jesus, não obriga ninguém a beber da água. Abre um pouquinho do teu coração, só um pouquinho. Como diz aquele homem, ajuda-me na minha falta de fé, só isso, e me dá essa água, aleluia, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Ela pediu para receber. E Jesus não movimentou nenhum balde. Jesus continuou a dar vida a ela. Jesus diz em João 6, meia alguma coisa, a minha palavra é espírito e vida. Vamos repetir? A minha palavra é espírito.
é poder do Espírito. E muitas vezes não dá para ser entendida apenas pela mente. É isso que ele está falando. É algo que se discerne espiritualmente. Ok? Isso é o Espírito. Agora a vida. Quando eu pronuncio a palavra de Deus, porque eu sou o Verbo encarnado, eu sou a própria palavra de Deus, eu não faço nada aqui, eu não falo nada aqui que não esteja de acordo com aquilo que Deus quer. Então, quando a palavra de Deus é declarada, ela vem com vida. A minha palavra traz vida ao seu coração. A minha palavra traz vida para a sua vida. Aleluias. Traz a verdadeira vida que preenche totalmente o teu interior. Jesus saía falando, e quando ele falava, coisas aconteciam. Aleluias, porque era no Espírito que ele estava trabalhando, movimentando o Espírito, gerando milagres, gerando vida, chegando e colocando coisas no coração de cada um que ali estavam. Ele com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de compaixão, ele olha para aquela samaritana, ele olha para cada um de nós, e Ele quer nos falar, e Ele quer mudar a nossa vida, e Ele quer gerar vida dentro de nós, Ele quer mudar a nossa sorte. E Ele continuou dando água viva, não num copinho, mas com a sua palavra. Quando você vem aos cultos e começa a ouvir a palavra de Deus, ela sai com vida para entrar dentro de você, aleluia. E ele continua aí para tocar o coração daquela moça, ele dá uma palavra de conhecimento. Ele diz para ela no 16, diz assim Jesus, você quer água? Então vamos continuar. Você vai receber. E ele diz para ela, vai, chama teu marido e vem cá. E ela diz assim, eu não tenho marido. Jesus errou? Não. Ele falou, bem sei que você não tem marido, você já teve 5, e agora está no 6º relacionamento. Aí ela leva um baque. Esse é o poder da palavra de conhecimento. Todos nós devemos pedir 2 dons maravilhosos para os dias. 3, não, esses 2 que andam combinados. Palavra de conhecimento e cura. É um dom de Deus. E Jesus, claro que tinha toda a plenitude do Espírito, ele fala isso, e aquilo muda a vida da mulher. Ela diz assim, agora eu sei, 19, eu sei que tu és um profeta. Ela foi realmente impactada. Ela diz, eu sei que tu és um profeta. E aí ela tinha uma dúvida muito grande, já que você é lá em Jerusalém, eu sou daqui, e aonde é que a gente deve adorar? Uns dizem que é aqui em Samaria, outros dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus diz assim, olha minha filha, não importa o lugar, um novo tempo está chegando, que os adoradores, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. Não importa tanto se é em Jerusalém ou Samaria, porque o novo tempo está chegando, e a adoração é em espírito. Aleluia. E aí depois ele fala, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ela responde assim, eu sei que tem que vir o Messias vai vir. Falando com Jesus, Jesus diz assim, eu sou o Messias. Ele se revelou completamente. Talvez tenha alguém aqui que ainda não saiba. Jesus está te falando hoje, eu sou o Messias. Eu sou o restaurador. Eu sou aquele que te salvou. Eu sou aquele que quer te dirigir. Eu sou aquele que paguei um preço pela tua vida. Aleluias. E aí a moça encerra. Ela reconhece que ele é um profeta. Ela é impactada. Faz das suas perguntas. Jesus se revela a ela como Messias. E o que ela fez? Chegaram de volta os discípulos, o que ela fez? Deixou o cântaro e foi para a cidade. Fazer o quê? Testemunhar. Ela bebeu o quê? Ela bebeu, e essa passagem está nos ensinando que o milagre não está completo.
bebeu água viva, agora o milagre não está completo. O que ela faz? Foi impactada. E ela vai agora testemunhar o que aconteceu com ela. Veja lá no 39. Ela foi. E aqueles samaritanos olharam para ela e não mais viram aquela mulher cabisbaixa, que não queria nem papo com ninguém, baixa autoestima. Agora ela está cheia de algo novo, ela está cheia de vida, porque ela recebeu vida do Senhor Jesus, e ela está tão diferente, talvez os olhos já até brilham, mas certamente o seu rosto foi mudado, porque se ela fosse assim, você já foi testemunhar para alguém assim, todo arrebentado, a pessoa não vai te ouvir, mas ela foi com algo novo, algo tinha acontecido dentro dela, ela foi restaurada, e aquelas pessoas que conheciam quem ela era, que não davam nenhum crédito a ela, viram que alguma coisa diferente tinha acontecido naquela vida, e ela começou a falar, e quando ela começou a falar, as coisas que Jesus fez com ela, eles começaram a ficar impactados também, a ponto de a Bíblia dizer, vamos dizer o que a Bíblia diz aqui, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho, não, é 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude de quê? Do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse isso tudo quanto tenho feito. Muitos, só pela palavra dela, não uma pessoa, bebeu, ela bebeu e muitos receberam. Através dessa mudança, elas foram tocadas. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, ficou ali 2 dias. Muitos outros, mais alguns, creram nele, por causa da sua palavra, a palavra que tem vida. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador, aleluias. Ela recebeu, aleluia, ela ficou alegre, ela ficou impactada, mudou o seu rosto, ela testemunhou, e vidas foram restauradas. O testemunho dessa mulher liberou poder. Hoje vai ter testemunho aberto essa noite, né? Saibam, não sei se ainda vou ter tempo de ter os 2 aqui. Vou sim, quer ver? Vamos continuar. Ela teve um encontro, foi impactada. Ela testemunhou e vidas foram impactadas. Ela bebeu um copo, foi impactada. Ela liberou água, vidas foram impactadas. Você está entendendo o que Deus quer de você? Depois desse encontro com Jesus, amém. Quem já teve encontro? Aleluias. Quem já teve encontro? Aleluias. Então agora quem já testemunhou? Quem está testemunhando? Amém? Como é que você testemunha? Já falei. Se você tem uma experiência com Deus, registre. É bom para você. Quando você estiver na pior, você vai ler e vai continuar. 2, registra e simplifica. Porque vai ter uma hora que Deus vai te dar a oportunidade de você falar esse testemunho para alguém que está precisando. Você pega um enfermo e você foi curado por Jesus, você fala, ô filho, você está enfermo, posso orar por você? Aí o cara não vai entender nada, é porque eu estava enfermo, e aí alguém orou por mim, e Jesus me curou, e eu quero fazer, eu creio que Deus quer fazer de novo, e como vimos aqui com alguns essa semana, na palavra testemunho tem uma raiz chamada faz de novo,
Faz de novo. Não vai embora não, que você vai vir agora. Tá, vai rápido. Faz de novo. Quando alguém testemunha, tem algo liberado. Porque o que impede o milagre? É Deus que não quer? É falta de fé. Quem limita os milagres de Deus somos nós. A começar, a coisa número 1 é a falta de fé. Porque sem fé... Aleluias. Então, quando há um ambiente como esse grande, às vezes muitos estão incrédulos. Aí vem alguém e declara aquilo que Deus fez. Palavra de Deus. Deus fez. Vê aí Salmo 78, meu irmão. 2 ou 3 ou 4, sei lá, diz o seguinte, que nós devemos testemunhar. Nós devemos testemunhar os motivos de louvores, as maravilhas e as obras de Deus. Porque o que Deus faz é a própria palavra de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, relata a história de Deus, do povo de Deus com Deus. E hoje nós podemos relatar a nossa história com Deus, e o que Deus fez conosco. E quando você fala isso, você está gerando um ambiente de fé. E a incredulidade que estava predominante começa a cair por terra e o ambiente de fé começa a ser criado. E quando o ambiente de fé começa a ser criado, o Espírito do Senhor tem liberdade para fazer o quê? Para fazer de novo o milagre. Deus quer fazer de novo o milagre. Porque quando um milagre acontece, em primeiro lugar, o nome dele é glorificado. Aleluia! Deus quer fazer de novo. O que mais que tu queres de mim, Senhor? Quando então faço, o nome dele é glorificado. Gratidão no coração de todos que ouvem. Ambiente de fé. O Espírito Santo é liberado. Deus quer fazer de novo. Vou então fazer o seguinte, voltar para encerrar, vou ligar duas coisas para você. Vou ligar duas coisas para você, João 7 e Efésios 5. Deus quer que o poder dele seja liberado. João 7,37, você já decorou? Aquele que tem sede, vem a mim e bebe. 38, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água-vida. Hoje aqui tem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que precisa ter uma experiência com Deus, alguns precisam ter experiência com Deus, que ainda não tiveram. Estão na igreja, mas não tiveram. Talvez estejam perdendo o melhor da festa. E um segundo grupo, que precisa testemunhar. Teve encontro e precisa testemunhar. Aquele que já bebeu o copo várias vezes, mas quase não tem liberado o rio. Quem tem um testemunho de um encontro com Deus, um poder sobrenatural agindo na sua vida, levanta os braços. Mais? Tem mais alguém? Pode botar o braço, eu tenho que contar, por favor. Ou seja, metade ou um pouquinho mais da metade da coisa. Como então, pastor, nós vamos ficar aqui até de noite dando testemunho para que Deus libere o seu poder? Não. Deus é maravilhoso. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Vem em Efésios 5,18.
Não dorme não, irmão, por favor, minha irmã. Pode deixar que eu vou gritar mais para acordar vocês. Aleluia. Eu sei que alguns estão cansados. Hein? Eu ia chamar o Léo, mas vou chamar não. A Maria está querendo que eu chame, mas primeiro eu vou ler isso. E aí eu encerro como eu quero, só para vocês guardarem. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há... Mas o que nós todos os crentes precisam é ser cheio do Espírito. Mas se deixe encher do Espírito Santo. Mas como é que a gente se enche? Bom, várias formas. Mas o 19 e o 20 te dão uma dica. Te dão uma dica de como você pode ser cheio e como o ambiente pode ser cheio do Espírito Santo. Várias pessoas juntas. Como é que pode? Olha aqui que ele fala. Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, e ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E outra, 20, dando sempre graças, ação de graças, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós já agradecemos a Deus aqui. Hoje nós já louvamos a Deus aqui. Cânticos espirituais vou deixar para outro dia, para a gente aprender, porque não dá muito tempo. Mas tem uma coisa que você precisa entender, é esse falando entre vós com salmos. Que nós vamos fazer daqui a pouco. Falando entre vós com salmos. Salmos o que é? Davi, nos salmos, via de regra, descrevia a sua história. A sua história com Deus. O que o Senhor está dizendo aqui, que Paulo está nos ensinando, é o seguinte: quando você conta a tua história para o outro, quando você fala daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, a tua palavra leva vida. Quando você fala a palavra de Deus para o outro, a tua palavra leva vida. Se você quiser de outra forma, olhando para beber e liberar, quando você começa a falar, o rio de água viva começa a fluir. E quem está ouvindo, começa a beber. Quem tem sede, vem a mim e bebe. Então, daqui a pouco, não agora, nós vamos fazer grupos de 3 ou 4. E você, tem gente suficiente, que teve experiência com Deus, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por isso que aconteceu. Você vai escolher, não vai demorar muito, e vai dizer: eu agradeço a Deus, no meu caso, que um dia o INSS me retirou a causa, mas depois de 1 ano e meio depois, de forma milagrosa, no último minuto, aos 47 do segundo tempo, recebi uma carta dizendo que tudo tinha mudado. Eu louvo a Deus por isso. E aí os outros ouvem e estão bebendo. Depois você muda, se tiver mais alguém para falar, que fala. E à medida que vocês estão agradecendo e falando, os grupos vão se enchendo do Espírito. E os rios de água viva vão começar a fluir nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos começar. Todo mundo entendeu? Vou ler, mas guarda esse versículo, que quando você quer um grupo que seja cheio do Espírito, uma reunião, você nota que o negócio está, você começa, vamos sentar, vamos agradecer a Deus, cada um fala uma coisa, e certamente o clima muda, a atmosfera muda, e o Espírito Santo, que antes estava limitado, começa a ter liberdade para operar, e quando ele tem liberdade, ele faz os milagres acontecerem, falando uns aos outros, a sua história com Deus,
A samaritana disse: eu era assim, agora estou assado. Todos vamos ser abençoados pelo testemunho do Léo. Pega aí um Fórmula 1 e vem, Léo. Vem, Léo. Fórmula 1. Tinha o da Solange também, não sei se vai dar tempo, Solange. Tá bom? Tem outros? Quem tem um testemunho para dar? Isso eu quero saber. Ô, glória, você vai dar no grupo aí. Aleluia. O mais importante ainda vai acontecer. Ouçam a palavra de vida. Lá vem a varinha do rapaz. Pode dar. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Pediu para contar o testemunho, mas o que eu planejei era contar um pouquinho da minha história. E sei que o tempo está corrido, mas eu vou tentar resumir. Na minha vida, eu sempre procurei estudar, passei em escola, em faculdade pública, fiz pós-graduação. Eu sempre procurei planejar a minha vida e executar aquilo que tinha planejado. De certa forma, manter o controle daquilo que eu quero para mim. E depois que eu fiz pós e tal, eu tentava fazer concursos dentro da minha área, estudava e não conseguia passar. Trabalhava numa iniciativa privada, tentava promoções e não conseguia. E isso percorreu durante anos, anos, 5, 7, 8 anos, tentando e nada acontecendo. Isso gerou dentro de mim uma grande frustração, gerou dentro de mim um grande vazio. Eu não contava isso para ninguém, mas eu convivia com isso, lidava isso com Deus. E, à medida que o tempo passava e nada acontecia, essa frustração só aumentava. Até que passei num concurso, mais ou menos dentro da minha área, foi legal, depois eu saí, só que nada não completava. E, ao percorrer disso, eu sempre envolvido com o reino. Desde que meu tio saiu da outra igreja, Deus tinha falado comigo que o meu ministério era com meu tio. E aqui nós viemos para cá desde o início, e aqui eu participei de vários braços do reino, vamos dizer assim. Eu dei aula, eu fui líder de jovens, fiz e faço louvor, inclusive lá na outra igreja trabalhei em escola, ou seja, eu fazia de tudo. E sempre sabia que era isso que me dava vida, sabe? Era isso que me animava. Toda vez que eu pensava naquilo que eu vou fazer da minha vida, eu pensava, eu quero fazer algo para o reino, especificamente para a igreja, mas eu quero fazer algo para o reino. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava cuidar da minha vida secular, precisava cuidar da minha fonte de renda, enfim, procurava. Só que nada me preenchia e eu não conseguia galgar aquilo que eu imaginava. Enfim, e aquela sensação frustrante ainda permanecia. Contando isso só para, no final, fechar. Enfim, dando continuidade aqui no ministério. Até que, em 2018, eu fiz uma prova para um concurso. Na época, eu estava desempregado e fiz um concurso para o Banest, lá no Espírito Santo. Em 2018, no banco, que é a minha área. O Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo. E aí veio pandemia, eu pensei que o tempo vindo, não estavam chamando, passou quase 1 ano e meio sem chamar ninguém, veio pandemia e nada, aí eu parei de acompanhar, não vi mais as convocações, se tinha havido convocação. Pensei comigo, não, perdi, não vamos chamar. Até que, agora nesse ano, em maio, não, antes, em janeiro,
eu vi que o concurso foi prorrogado, porque o concurso era validade por 2 anos e foi prorrogado em junho de 2021. E a data de expiração do concurso era junho desse ano, 2022, a prorrogação. E aí, assim, eu passei em 3º lugar, mas eu fiz a prova, a minha vaga era para São Paulo, e não tinha chamado ninguém, falei, já tinha desencanado, né? Até que, em finalzinho de maio, eu recebi a convocação. Se eu tinha interesse e tal, só que a vaga não era para São Paulo, era para o Espírito Santo. E aí eu fui lá, fiz entrega de documentos, sem saber o que seria, sem saber qual era a vontade de Deus. Estava já radicado aqui no Rio, tinha ministério, minha esposa trabalha aqui, minha família é aqui. O que eu vou fazer no Espírito Santo? Mas eu fui, sem saber o que iria acontecer. Na minha visão humana, mais uma vez, eu planejo as coisas e quero executar da forma como eu planejei. Eu pensei, eu vou para lá, o regime está trabalhando em home office, fico 3 dias lá e volto o restante para cá. Vai ser cansativo para mim, mas a gente vai administrando até ver o que Deus quer fazer. Eu fui com esse objetivo. Chegando lá, realmente trabalha-se em home office, mas eu caí numa gerência que é o único gerente que não quer trabalho de home office. Ele quer full time, quer de segunda a sexta, presencial. E eu vendo a pessoa que passou junto comigo, desde a 2ª semana já estava trabalhando em casa, e eu não. Eu comecei em agosto, e eu toda semana via e voltava. Estava cansativo, muito cansativo, e começou a impactar as crianças. Eu chorava, eu saía de casa, eu chorava, porque o Miguel agarrava nas minhas pernas e falava, papai, eu fico com saudade de você. Eu saía de casa chorando. Pegava um ônibus, eram 8 horas de viagem. Saía daqui domingo, chegava lá na segunda-feira, ia trabalhar. Mas, assim, em nenhum momento eu pensei em desistir, porque enquanto Deus não falar, fecha essa porta, eu não vou fechar. Mas eu ia, mesmo com dor no coração, passava a semana toda lá, falava com eles no vídeo. Doía demais meu coração. Mas eu fiquei firme. Perseverei. Porque eu lembrava que Abraão, para chegar na terra prometida, ele teve que passar pelo Mar Vermelho. E não pense você que passar pelo Mar Vermelho é fácil. Moisés. Moisés. Passar é fácil. E eu resistia enquanto Deus não falava. Pode desistir, eu falei, eu não vou desistir. Foi Deus que abriu de maneira milagrosa, porque foi o meu chamado foi o último das pessoas que foram convocadas. Depois que eu fui convocado, mais ninguém foi chamado. Então, assim, alguma coisa ali tem mão de Deus, eu cria dentro de mim, mas enquanto, mesmo difícil, eu falei, vou continuar. Até que, dia 27 de agosto, eu acordei e Deus falou para mim, eu quero vocês aqui. Como Deus? Eu quero vocês aqui. O meu propósito que eu tenho para vocês é aqui no Espírito Santo. Aí eu fiquei com aquilo para mim, pensando que aquilo fosse algo da minha cabeça. Não vou falar com a Clara, porque eu não queria que, ao falar com a Clara, fosse algo influenciado por mim. Se é de Deus, Deus vai falar com ela. E aí eu coloquei algumas condicionantes para Deus, que eu precisava ter aquilo como confirmação. A primeira é que ele falasse com ela. A segunda é que, de alguma maneira, ele ajustasse a questão do trabalho dela para home office integral. Ela aqui já estava trabalhando em home office, mas era mesclado e precisava disso, que a minha renda não suportaria sozinho. E eu precisava de dinheiro para custear essa mudança. E aí fiquei orando, não falei com ninguém isso, colocando diante de Deus para que Deus confirmasse isso, se realmente fosse, e ele, de certa forma, iria confirmar.
finalzinho de outubro, início de novembro, o diretor dela, sem ela falar com ele, o diretor dela chegou para ela e falou: ó, isso que você está acontecendo na tua vida não vai dar certo. Então, vai que eu banco. Se tiver que vir para o Rio, eu banco passagem. Se tiver que ir, ela trabalha no Porto. Se tiver que ir para o Porto, eu banco a passagem. Mas vai trabalhar de lá. Sem ela pedir, sem ela falar sequer com o gerente dela, o próprio diretor chegou e tomou a iniciativa e ofereceu isso para ela. Glória a Deus. Estou terminando, tá? Está terminando? A segunda condição seria que... a primeira seria que Deus falasse com ela. Quando ela falou isso comigo, eu estava lá falando no telefone, eu abri o jogo para ela, falei o que Deus tinha dito, e ela falou: eu já estava com isso no coração, mas não sabia como. E quando o diretor falou isso comigo, eu estou morrendo de medo, mas se é isso que Deus quer, vamos. Então já foi a segunda confirmação. Beleza, já temos o aval de Deus, já temos a direção de Deus. Quantas são, hein? Quantas confirmações? Foi a terceira. Continua. A terceira, eu preciso de dinheiro para custear isso. Eu tinha uma ação no banco que eu trabalhava desde 2012. A ação foi para Brasília e voltou. Por isso que percorreu tudo. Para você ter uma ideia, o meu processo é físico, é papel. Hoje em dia já está tudo eletrônico, né? Então, desde 2012 esse processo. Percorreu, demorou, vai, vem. Eu sei que foi dia 8 de novembro. O advogado chegou para mim: ó, o banco quer fazer um acordo com você. Beleza. Quanto? O valor era, eu fiz o cálculo hoje, 92% do valor que eu estava pedindo na petição. Aí eu falei: tá bom, então beleza, vamos fazer esse acordo, já está passando muito tempo, vai demorar demais. Aí o advogado fez. Está aprovado. Foi aprovado. Só que, quando eles aprovaram, o advogado deu uma negociada, o valor foi para 97% do valor proposto. E eu não te falei. Para fazer, já comecei o processo de transferência, de mudança. Para fazer o processo de mudança, eu peguei um consignado lá. Sabe qual é o valor do consignado que eu peguei para custear? Exatamente o valor da minha causa que eu vou receber. Líquido. Se não for Deus direcionando, eu não sei mais o que é. Aleluia. Quais são as conclusões? Eu lembrei, você estava falando do testemunho. Um mendinho, irmão, tu está 10 minutos aí. Eu ouvi de um pastor muito sábio que ele falou que a Bíblia é feita de histórias. A Bíblia não é feita de tratados, é feita de histórias. Por quê? Porque histórias é mais fácil de guardar, você aprende e ela impacta a sua vida. E eu era meio relutante com o testemunho e tal, mas hoje eu vejo a importância do testemunho. Aleluia. Além de liberar a vida, o testemunho também impacta e é mais fácil de guardar. Amém, Jesus. A sua história. Amém. Só estou lembrando para vocês que estão de azul, que nem a minha esposa, ano da restituição. As causas na justiça vão começar a ser, Deus está cumprindo a palavra dele, aleluia. Ouvimos aqui nessa semana testemunhos de provisão, testemunhos também, o irmão Abelardo também tinha uma dívida que ele recebeu essa semana também. Pode dar um glória a Deus, que Deus já está fazendo. Deus está fazendo aquilo que ele prometeu. Vamos dar um glória a Deus. Quer falar ainda? Quer falar alguma coisa? Só para terminar, que quando começou a jornada de santificação, você e o pastor Marcos fizeram um propósito de anotar um pedido. Não sei se você lembra disso. Anotar um pedido e guardar. Que esse pedido iria ser realizado. Para na jornada. Na jornada. Isso eu vi no culto do Marcos à noite. Eu anotei e coloquei aqui na capinha do meu celular. E era exatamente isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus quer fazer de novo, e Deus quer encher você do Espírito Santo. Eu proponho que a gente guarde um pouquinho. Fala a tua história. 4, 2 pelo menos falam, os outros ouvem. Enquanto você fala, está liberando vida, está liberando água viva, e os outros vão ouvir, vão se encher,
É tempo de jubileu, vamos fazer. Glória a Deus. Orando e contando a sua história rapidamente. Não faz que nem o Léo, não. Vai rápido. Hein? Daqui a pouco, faz agora, faz aí, depois vem. Que o Senhor te encha da presença dEle, do amor dEle. Guarde a tua vida, te inspire e te dê as decisões corretas que você vai tomar durante a tua caminhada. Que jamais você se afaste dEle. Pelo contrário, que Ele te encha cada vez mais com o Espírito Santo e com o dom que você recebeu, esse dom de tocar, seja cada vez mais aprimorado e entregue um louvor para Ele, e cada vez mais reconhecer que Ele te deu e retribuir de forma cada vez mais grata, alegre e aperfeiçoada. É assim que Deus quer te usar. É assim que o teu coração vai se encher de alegria. É assim que o chamado dele vai se cumprir na tua vida. E você terá a vida abundante prometida a cada um de nós, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.
Aleluia. Não há nada. Nada melhor, não há nada. E ela vai. Pai, a tua palavra foi pregada. Faz de novo, Senhor. A igreja de Atos pedia, enquanto a palavra é pregada, Senhor, que tu estenda as tuas mãos sobre o teu povo, Senhor, e que haja curas, que haja sinais, que haja prodígio nesse lugar, Senhor amado, para que teu nome seja exaltado no nosso meio, Pai. Que nada se compara a ti, nada, Senhor. O teu amor, o teu poder, a tua glória, os teus dons. Há uma mulher à minha direita, mulher à minha direita, veio assim, pensando em sair daqui, não necessariamente daqui, mas sair daqui pode ser cidade, pode ser alguma coisa, pode ser outra coisa qualquer, país, cidade, daqui, sair daqui. Deus está dizendo, não vai. Essa tua decisão, não vai, não sai. Não sai. Mulher à minha direita, não sai. Se você está na dúvida, se você está planejando, não sai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Teu Espírito está aqui. Completa a obra, Senhor. E aqueles que continuam, Senhor amado, sem essa experiência, que recebam, Senhor, ou nesse momento, ou no culto da noite, ou durante essa semana, aqueles que dá sonhos até, Senhor, dá sonhos aos teus filhos, Senhor amado, para que eles entendam o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor por cada um deles, Senhor amado. E antes de dar a despedida, irmãos, aqueles que precisarem, nós estaremos mais uma vez orando, essa vez e mais 2 vezes, hoje mais 2 domingos apenas, pelos enfermos. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, leva-nos aos nossos lares agora, debaixo da tua unção e proteção, em nome de Jesus. Antes do 1, 2, 3, aqueles que não vão participar, por favor, gradativamente, vão se colocando lá fora, para que a gente possa orar por essas pessoas, combinado? Pode pegar aí 2 ou 3 minutos despedindo, mas depois saindo, para que a gente possa orar, porque Deus quer falar, amém? 1, 2, 3, aleluia!